Fala galera, ligada no Arena do Gol. Estamos de volta aqui gravando agora, né? Com nossos amigos Rogério Gonçalves, Hudson Gonçalves e também o nosso convidado, Fabiano Silva. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado, gente. É um prazer, né? Assim que o Gilson me solicitou aqui, eu de imediato, né, me prontifiquei a estar aqui. Vamos bater esse papo aí sobre Fazer futebol, essa resenha, sobre... né? Bater aquela resenha Vamos legal. lá, estamos juntos aí para falar um pouquinho E da agora o bola. Hudson vai falar um pouquinho aí do nosso patrocinador. Você que quer personalizar camisa, caneca, copos, etc., é só ligar pra gente aqui, a gente vai estar entrando em contato com o seu Ari, vai estar passando no direct pra você o contato do seu Ari. O seu Ari é um profissional de primeira, fez essa camisa pra gente bonita aqui do Arena do Gol TV. É um profissional que faz algo de qualidade. Você que quer personalizar sua camisa, sua caneca, como eu falei anteriormente, é só entrar em contato aqui no direct com a gente e a gente vai estar passando o contato do seu Ari, desse grande profissional que faz um trabalho primoroso e de qualidade. E o nome da gráfica é? Gráfica Ganesha, não esqueça, Gráfica Ganesha. Isso aí. Então vamos lá, vamos dar início aqui, né? O nosso bate-papo, o nosso bate-bola, tanto faz. Então, Fabiano, estamos aqui hoje com você, essa sua presença ilustre, né? Como você falou, não pensou duas vezes na hora do convite, eu também não pensei duas vezes em chamar, né? Porque é sempre bom a gente estar falando de futebol e a gente queria saber um pouco da tua história. Como que foi sua passagem aí por clubes do Brasil, né? Mas a gente quer saber, ao delongo aí de tudo aí, como que foi a sua caminhada no futebol. Fazer uma rápida aqui, né? Eu comecei no São Cristóvão, né? Minha base foi toda no São Cristóvão de 93 a 98. Finalzinho de 98 saí. Tive uma passagem rápida no Ituano. E Bangu, primeiro semestre, né? De julho a dezembro eu tive naquela Cele Vasco, né? Que se dizia. Aquele ali foi Falam o timaço do Vasco. do melhor time da história do Vasco, né? Com certeza. Tive o prazer de passar lá, né? Mas como é que foi lá? Cara, é loucura, né? Porque eu saí de um São Cristóvão de receber um vale transporte para poder pegar o ônibus, né? Para 6 meses depois você tá com os caras que você só via na televisão, com o Edmundo, com o Juninho, com o Mauro Galvão. O melhor time do Vasco daquele tempo, melhor né? De time. 99, né? Até a ficha cair, né? Mas aquele elenco excelente lá, estrelado. Exatamente. Como é que não tem como descrever, né, Fabiano? Fazer parte de um time daquele, até quem não é vascaíno, ficava assim, doido pra ver um jogo do Vasco, né? Porque, pô, era um... Exatamente, dava gosto de se ver aquele time. Aquele time não perdia em casa. Aquele time, a gente dentro de São Januário era quase que impossível perder. E a torcida sabia disso e vinha em peso, empurrava a gente. E a passagem foi curta, porém foi muito, muito boa pro decorrer da minha carreira, né? Mas independente do tempo, se você fez parte daquele elenco, é porque tu também tinha qualidade, claro, com certeza. Sim. Eu acabo falando que eu tive no time certo na hora errada, né? Pela posição que eu jogava, né? Sim. Era um pouquinho ingrato, né? E antigamente eram 3 substituições. Eram 7 reservas, né? Goleiro mais 6. Então, como é que você jogava com o Edmundo, com o Viola, com o Donizete? Chegou o Romário depois. Chegou o Romário. Ainda tinha o Ramon, que jogava no meio, às vezes um pouquinho na frente. Alex Oliveira, então... eu tava ali. Tinha a galera da base também que tinha qualidade. Bastante gente para disputar a vaga. Complicado. Estando no meio de tantas estrelas assim, né, de um time que ficou, marcou aí, entrou pra história, né, do Vasco, o que você tirou, assim, que você levou para depois para outros times, outros clubes que você foi jogar, o que você tirou de mais importante aí desse período que você ficou no Vasco? Cara, a gente acaba aprendendo, né, a gente vai observando. Eu, com 19 para 20 anos, estava ali com um monte de gente já, um nome no futebol, né, bastante jogadores de Copa do Mundo, enfim, e aí a gente vai pegando um pouquinho, né, de cada, né. Eu tive o prazer, né, e a satisfação de ter jogado com o Juninho, cara. O Juninho foi um cara para mim que eu levo pra vida, né. Foi o início da minha carreira, foi pós-Juninho ali, né. De abraçar a garotada, quem tá chegando, aquele a humildade, o cara que trabalha, te puxa para trabalhar, nunca, pô... Tá te incentivando sempre. É um cara bem de grupo, entendeu? Então o Juninho, no caso no Vasco, ele fez com você
com vocês, né, no caso, naquela época, os mais jovens, o trabalho que o Davi Luiz fez no Flamengo, né, com os meninos mais novos. Sim. Inclusive, nem com só os mais novos, né? O trabalho que ele fez também mentalmente em cima do Rodinei, né? Sim, Foi sim. um trabalho absurdo. Cara, uma história que eu vou contar rapidinho do Juninho comigo lá, foi quando eu cheguei, eu fiz um Carioca muito bom pelo Bangu, cheguei na segunda rodada do Carioca, joguei a terceira. Renato Gaúcho se aposentou no Bangu, não sei se vocês lembram. Sim, sim. Jogou contra Flamengo, Vasco e se aposentou. Eu entrei na terceira rodada, fui até o final do primeiro turno, acabou eu e Romário com 5 gols. Pô, quem é esse moleque? Quem é? Segundo turno não fez nenhum gol, né? Só que eu tinha um empresário bom na época, né? Que era o Reinaldo Pita, o empresário do Ronaldo. E acabou o campeonato, acabava em junho, né? Ele me chamou para almoçar e me deu um leque de opções de clube. Flamengo, Vasco, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e tinha mais um que eu não me recordo agora. E você quer ir para onde? Eu, de coração, flamenguista. Sou flamenguista, porém, eu sou profissional, né? Claro. Eu falei, o senhor escolhe pra mim, né? Meu empresário vai escolher o melhor pra mim, né? E aí ele liga daqui, ó, vai se apresentar no Vasco hoje, 3 horas. Isso era 1h30 da tarde. Me deu uma bolsinha, aquelas bolsinhas trivela que botava chuteira. Chuteira, né? Patrocínio, né? Vai lá. Aí fui lá pra me apresentar, ele falou, ó, quando você estiver lá, tem um jogador nosso, né, que a gente empresaria também e tal. Eu não vou nem citar o nome. Falou, procura ele que ele vai te dar um apoio lá e tal, beleza. Cheguei lá na porta do vestiário, o Vasco tava fazendo uma mini pré-temporada. Nesse tempo, o Vasco treinava de manhã, ia pro hotel, voltava à tarde. Beleza, eu tava sentado na entrada do vestiário, o Isaías chegou, falei com o Isaías foi dentro do vestiário, voltou e falou, ó, o Lopes não tá sabendo. Foi eu com 19 anos, falei, e agora, o que eu vou fazer? Com o telefone do lado, eu não pensei em ligar, porque, cara, você vai... Aí, aguardei mais uns 10 minutos, mas entraram em contato. Antigamente, o contato era mais complicado, né? Claro, Verdade. verdade. Igual hoje não, que é rápido. Exatamente. Hoje, você bate palma e todo mundo vê. A mensagem chega primeiro. E aí, falou, pode vir trocar. Só que esses 10 minutos, todo mundo já trocou e tá indo pro campo, né? Pô, e um moleque vindo do Bangu, cheio de cara de nome. Falei, cara, o que eu vou fazer? Troquei de roupa, falei, vou subir a escadinha, vou ficar ali. Quando a comissão chegar, eu vou direto pra lá, né? Junto com a comissão, me apresento lá e tá tudo bem. Beleza, subi, fiquei na escadinha. Tava tendo uma rodinha de bobo atrás do gol ali, que sempre fazia, né? Com o elenco todo. Aí o Juninho teve a percepção de ver que eu tava ali sem saber, meio sem saber o que fazer, né? Saiu de lá, veio e falou, pô, até o Fabiano tava no Bangu. Cara, aquilo pra mim foi surreal, né? O cara te conhecia. Exatamente. Alguém me viu, né? Com certeza. Aí eu falei, ele... Chega aí. Me levou pro meio do bobo, me apresentou perante ao grupo. A minha apresentação foi ali, não foi nem da comissão técnica, não. Me apresentou, me deixou à vontade e dali eu segui, cara. Então foi uma coisa que ficou marcada. Porque ele já era o Juninho, né? Sim, Já era o Juninho. Sim. Então, pô, pra um cara como o Juninho, pernambucano, naquela época, o time recheado de craque era a mesma coisa do Romário pegar você pelo braço, ou o Edmundo, te botar no meio da roda e te apresentar. Ou seja, esse garoto aqui é meu, aqui, tá vendo? Então, vamos tratar ele direitinho, Foi vamos mais ou cuidar menos dele. isso, né? Meu Foi. padrinho. Isso aí, ó. Isso Isso aqui é E o Fabiano. grupo ali, É. e o grupo ali, a partir daquele momento, já te abraçou ali, já te deu aquele apoio, né? Sim. Isso é importante. Por isso que era um elenco, né? Diferenciado. Diferenciado. Né? Não tinha, eu sou mais, eu sou menos, não. Ali todo mundo se abraçava e corria todo mundo junto, né? Em prol de um objetivo. Né? Teve algum time assim que você não conseguiu se adaptar? Cara, quando eu fui lá pra fora, né? Na Venezuela, até você Complicado, entender né? um pouquinho, Espanhol a língua, também. né, cara? Você, Faz parte, né? você tenta... E o tempo é curto, né? Geralmente os contratos são menores. Você precisa mostrar ali pra comida, enfim. Eram uns 4 brasileiros e tudo, mas... É isso, né? Complicado. Tentei, No né? futebol todo mundo passa um perrenguezinho. Né? Sim, Agora, A maioria dos jogadores passa. Eu ia te perguntar, qual é o teu time de coração? Eu sou flamenguista. Flamenguista, Sou né? flamenguista. Fui seguir meu irmão, né, cara? Hoje Deus o tenha. Aí eu te pergunto, qual foi... o que você sentiu ali na hora, na Copa, na Taça Guanabara de 2009,
quando você eliminou o Flamengo. Ah, sim. Bem lembrado, bem lembrado. Resende 3, Flamengo 1. 3-1, aquela semifinal que ninguém acreditava, um sábado de carnaval. Exatamente. Que ninguém acreditava. A gente tinha um... isso aí. A gente tinha um time muito bom também do Resende, né? Uhum. Garotos novos, né? Aquele querendo muito, do né? Resende era muito bom. Nós classificamos para semifinal devido a um jogador irregular do Vasco. Vocês não devem lembrar. O Vasco tinha feito mais pontos que a gente, aí teve um jogador irregular, o Vasco perdeu 3 pontos e nós entramos. E aí, quando a gente entrou aí, falou, não, final vai ser Flamengo e Botafogo, porque são os 2 times grandes contra 2 pequenos. Eu vi esse jogo. Esse jogo aí, nós ganhamos 3-1. Vi também. Foi 3-1 e era pra ter sido... Era mais. Uns 7, 8. Bruno Meneghel perdeu um monte de gol. Aquele jogo ali. Não, foram 2 expulsos do Flamengo, né? Foram 2 expulsos na época. 2 expulsos, acho que foi Ayrton e o Fábio Luciano, se eu não me engano. Isso. E aí nós perdemos um caminhão de gol. O Ayrton é igual o Pulgar, né, cara? Ele era... Aí, se tivesse bet era naquela... um caminhão sem freio, na verdade. Se houvesse bet naquela época, era só... Quem era igual o Pulgar era o Williams. O Williams era... Nesse jogo... O Williams batia assim... Nesse jogo, ele era 2 a menos. Ele falou assim, pode ir pro ataque que eu vou marcar aqui todo mundo. Coisa de louco. 3 E pulmões. ele marcava, ele ia pra um lado ou pro outro. Cara, esse cara não vai cansar, não? Ele não cansava, ele era incansável. Embora seja posições diferentes, mas ele tinha o fôlego do Arias, né? Sim. Do Fluminense. Sim. Aquele cara era diferenciado na posição dele, né? Em relação à marcação. Sim. Ele tinha um pulmão absurdo mesmo. Um grande marcador. Isso que eu ia perguntar pra ele, era sobre esse jogo aí. O que você sentiu, como é teu time de coração, ou o profissionalismo falou mais alto? Na hora que você tá ali, não tem time de coração, você não pensa nisso. Você tá defendendo as cores do clube, da camisa que você tá vestindo. Claro. Seu prato de comida tá ali, mano. E a chance de, cara, você tá ali, se você for bem, há a possibilidade de você estar no clube, no seu clube de coração, no caso, né? Então, cara, você esquece que é Flamengo, é Vasco, é Brasil, é Alemanha, qualquer coisa. Você quer dar o melhor pelo time que você tá defendendo agora, naquele momento. Uma outra dúvida. Jogar contra o Flamengo é um ânimo a mais? Que a gente vê isso até no profissional hoje em dia, até hoje em dia. Os clubes, quando jogam contra o Flamengo, dão uma vida. Na verdade, antes dele responder, na verdade, isso aí é até na base, tá? A gente jogou contra o Flamengo e a gente foi pra cima, não tinha isso, não. O Tijucano foi pra cima. Acho que assim, o Flamengo, nesse momento agora, é o time a ser batido. Então, todo mundo quer ganhar do Flamengo. Sim, entendeu? Na época de 2000, lá, 99, todo mundo queria ganhar do Vasco. Todo mundo, todo verdade. Mundo queria ganhar. Você quer ganhar do melhor, cara. Você quer ganhar do melhor, não tem jeito. Mas cada jogo, né, é uma coisa diferente. Você vai jogar com o Flamengo, a semana de treino é diferente. Você se prepara, você visualiza as coisas, imagina e você quer fazer aquilo, entendeu? Então você corre, não sei se corre mais atrás, né? Mas você vai dar aquele algo a mais. Corre o dobro, né? Preciso fazer, é um jogo de televisão. Com certeza. Às vezes é o time pequeno. Você vai jogar no Carioca, você joga contra os 4 grandes. Então são jogos que passam na televisão. Então a oportunidade é maior, né? Tem gente vendo, enfim. Principalmente quando é no Maracanã, né? Sim. Até mesmo eles, né? O clube que tá jogando contra, pode ser o Flamengo, Botafogo, Vasco, qualquer um. Se você mostrar um pouco a mais e eles gostarem, eles vão te levar. Sim, assim que funciona. É diferente. Você vai jogar contra o Americano lá em Campos, vai jogar contra o Botafogo no Engenhão, um exemplo, entendeu? Cara, aqui a chance de não aparecer é melhor do que lá, entendeu? Com certeza, sem dúvida. Verdade. Só que vale os mesmos 3 pontos. Os 3 pontos são iguais, mas a possibilidade de você conseguir algo melhor, né? É totalmente diferente. Mas mesmo sendo profissional, defendendo as cores do clube que você estava naquele momento, ver a torcida do Mengão gritando no Maracanã emociona, né? Não tem como. O Maracanã, quando tá cheio, você não consegue conversar em 5 metros. Aquele bafo vem pra dentro do campo, você só aponta e vai no olho, porque falar mesmo você não consegue. Quando a torcida tá inflamada... Fico imaginando o treinador, né? A torcida gritando. Como é que não tem como, não fala. Não fala. E na tua época era o antigo Maracanã ainda, né? Eu peguei o antigo, O antigo Maracanã ainda. Ainda tinha geral, tinha... Isso. Pô, ali era... Ele era de 99, cara. Ele jogou em 99. 99 era o antigo Maracanã ainda. Acho que eu fiz um gol no Maracanã.
no meu primeiro jogo no Maracanã, pelo São Cristóvão. O último gol do São Cristóvão no Maracanã foi meu. É muita legal. loucura. Tá registrado Contra o Flamengo. na história. Tá registrado. Contra o Flamengo de meia bicicleta. É uma coisa de... Contra o Não tem Flamengo? Nem nos sonhos, nem nos Rapaz. melhores sonhos. Ô, Eu fui jogar, gente. Tipo, vai ter uma preliminar. Era uma preliminar profissional, né? Uhum. E Flamengo e Guarani, brasileiro. E nós fomos, né, cara, pra gente era jogar no Maracanã, era um Claro, Antigamente claro. tinha muito isso, né? era um sonho distante, porque É. a base não jogava, o time pequeno não jogava É. no Maracanã, não tinha como. É. Eu lembro que E aí apareceu essa oportunidade, é como o o jogo Fabiano foi 1 a 1, falou. cara. Sempre Gol em cima tinha do Júlio preliminar, né? Todos Júlio os jogos César? tinham preliminar. Agora não tem mais, não acabou. tem mais. assim. Pô, isso era muito legal. bom. As pessoas chegavam mais cedo pra ver os jogos. Uhum. Você sabia o que tinha na base, né? Eu fui a primeira vez no Maracanã, Flamengo e Botafogo. Fui até com o padrasto meu, faleceu também. E teve a preliminar do Flamengo e eu acho que foi o Vasco. Era E preliminar, era muito a bom. gente via dois jogos, né? É, Pagava 2 por jogos, via é. dois. E Agora- você já identificava a base. Fala, pô, aquele moleque ali é bom, cara. É. Dá pra... Olha, é o futuro do clube Uhum. e tal. Agora você... Tudo bem que hoje em dia tá passando jogo na televisão, né? Quase Isso. que todos É. os jogos. Isso né? que eu ia falar agora. Naquela TV época fechado. vocês ruíam o osso legal, Não porque passava. jogavam em campos horríveis. Não tinha essa estrutura que hoje os clubes têm. Uhum. Não, Não tinha esse salário que hoje a garotada tem. O Hoje moleque é hoje de uma coisa 15, de 16 anos tá ganhando 100 mil. é. Aí o cara vai chegar no profissional mínimo, com que né? vontade? No mínimo. Cara, é surreal o que você falou agora em relação à parte financeira, que é hoje o que era antigamente. Imagine um Edmundo ganhando o salário que ele jogava em 97 ganhando hoje, entendeu? Uhum. É. Aí Pô, o cara né? ganha Ah, 4 ele, milhões. Romário. Sim, o Romário, cara. É. Então, cara, é aquilo, não dá para se comparar salário de antigamente. Não tem Salário- como. É igual a qualidade de antigamente com a qualidade de hoje, não tem conta. Eu acho a de antigamente melhor do que a de Eu agora. também. Porque Os jogadores de qualidade. antigamente eu acho de melhor do que a de antigamente, agora. tô falando de antigamente, exatamente. Aí tinha que reverter os valores, né? Sim. Sim, exatamente. Vamos O salário pagar era mais menor, aqui. E detalhe, na época que você jogava, cara, o campeonato carioca era muito melhor do que hoje. Também. Sim. Era mais Né? chamativo. Era muito Mais melhor do que atrativo, hoje. né? O pessoal bem respeitava disputado, mais. e né? mais disputado. Exatamente. Hoje em dia, cara, tem. Eu acho que naquela época ainda era melhor do que o Campeonato Paulista. Era. Sim, Chegava sim. a Hoje em bater dia, de frente. hoje em dia os o Paulista é Tu vê os times anos luz à pequenos lá, frente. quase Mais que estrutura, todos né? tem estádio, cara. É. A torcida Uhum. vai, a estrutura. É. Eu tava vendo uma matéria do CT do Mirassol. Pô, Ó, Coisa de outro mundo, cara, eu coisa vi de outro também. mundo. Pô, mas o que eu- Esse time vai ficar, cara, tem que ficar. O que me chama a atenção no Mirassol, você falou do Mirassol, a gente tem até conversado sobre isso, é que os dirigentes do Mirassol, agora há pouco tempo, teve proposta do Kleberson, que jogou no Flamengo, né? Jogou no Atlético Paranaense, que ele é um dos diretores. E o Paulinho, que se aposentou agora há pouco Corinthians? tempo do Corinthians, eles são diretores do Mirassol. Mirassol. Tiveram uma proposta absurda para ir para fora do Brasil, para times lá fora, e não aceitaram. E você vê o Mirassol, me diz um craque do Mirassol. Craque, um cara assim, fora da curva. Não tem. Não tem. É, Eles meio que estão pegando os renegados, né? Uhum. É. O Reinaldo que tava No É, foi Grêmio, né? dispensado Grêmio, lá, São não tava Paulo, servindo. É. O que tá atropelando no campeonato. Tu falou dos renegados, eu lembrei agora do menino, aquele Gabriel que passou pelo Flamengo, né? Também tá lá. Pô, tá lá. São, querendo ou não, são jogadores muito experientes que, né, que tiveram, Isso, ele tá contando muito. participaram de finais importantes, Sim. jogos importantes. Que acaba complementando a base do Mirassol. Sim, que, sim. Pela estrutura que tem, deve estar fazendo jogadores bons. E aí a gente tá vendo aí no brasileiro. Verdade. E naquela época não tinha um time assim, né? Um time Não. que chamasse a atenção assim, sem craque. Sem aquele cara assim, pô, esse cara é o destaque. O que despontou em um ano lá foi o São Caetano, né? Foi verdade. Ademar, É. cara, que foi a época que perdeu pro Vasco na final lá. Foi em do 2000. São Januário, 2001, né? 2001, é. Então. Agora, 2000, acho. Foi 2000, foi 2000. 2000 Aí foi a final acho que foi em 2001, porque teve Foi aquele, João Avelange, teve aquele acidente dentro de São Januário. Isso aí. É. E aí o jogo passou pro Maracanã. Foi, que o... Mas ali acho que o se Eurico- continuar aquele jogo ali, o Eurico Vasco ia entupiu perder. o São E- Januário. E se continua esse jogo, o São Caetano seria campeão. São né? Caetano tá acho. bem melhor. Tava bem melhor, começou muito bem. O doutor Eurico era Era absurdo. Ele era fora surreal. de série mesmo. Ah. A lei na palma da mão que ele tinha. É, Nós ele era. jogamos um jogo no Brasileiro, São Januário. Vasco Paraná. O juiz expulsou 3 nossos.
Ele saiu da salinha dele, falaram lá no banco, acabou o jogo. Ele entrou no campo, acabou o jogo. Acabou, foi 1x0 gol do Nélio, 1x0 Paraná. E acabou o jogo. Tipo assim, tá me roubando dentro de casa, dentro da minha casa, não vai ter jogo. E ele acabava, ele entrava, não tinha o que fazer. E essas coisas acabaram fazendo parte do espetáculo do Carioca, né? Deixaram o Carioca mais emocionante. Tinha isso, tinha o Rei do Rio, Túlio, com Romário, Renato Gaúcho. Essas coisas faziam parte, né? E não tinha Instagram, né? Não tinha Facebook, mas eles sabiam fazer o marketing ali, um provocando o outro, né? A oportunidade que tinha Hoje em dia não se pode fazer isso. Qualquer coisinha que você fale, pode levar para outro lado, e aí uma multa. Hoje em dia no campo, daqui a pouco você não vai poder mais dar uma caneta, vai poder dar mais no lençol. Né? Faz qualquer coisinha, já querem te agredir, vai lá, te empurrar. Não, mas vou te falar, na realidade são os sul-americanos que estão acontecendo isso, porque você vê o Lamine Yamal, ele faz um montão de gracinha e ninguém bate nele. Tu não vê uma pessoa chegar como chega no Vinícius Júnior. Mas ele é objetivo, né? Ele vai sempre ele vai em direção ao gol, é verdade. E lá o pessoal também pensa diferente, né? Com certeza. Com certeza. Aqui qualquer coisinha, porque pisou na bola, e aí? Rouba a bola dele, mano. Vamos ver o quê? Agora, exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta, Fabiano. Nessa tua trajetória, né, como jogador de futebol, teve algum treinador que você fala assim, poxa, esse eu tenho um carinho especial em relação à minha carreira, que me proporcionou assim, ensinamentos que eu vou levar para a vida toda? Cara, tem alguns. Tem, assim, logo quando eu cheguei no Bangu, o Alfredo Sampaio, né, que foi um cara que me abraçou lá, né, novo, né, meio que chegando, sem conhecer ninguém, acabou me direcionando para eu conseguir fazer o campeonato que eu fiz, né, em 99. Treinador de São Cristóvão, cara, que me carregou na base toda, né. Marcou, né? Marcou. E tem alguns treinadores também que não me fizeram bem, não. Mas aí era já... A gente acaba... Depois que você tá no meio, você acaba vendo algumas coisas que não se vê do lado de fora, né? Entendi. Em relação a empresários, a dirigentes, enfim. Eu tive no Atlético Paranaense em 2001, onde eu fiz a pré-temporada toda. Jogava no ataque Kleber Pereira... Vocês lembram? Os Corinthians jogou no Santos. Alex Mineiro jogou no Palmeiras. Cara, aquele cara era diferenciado para finalizar. Depois do Romário, para mim é ele. Em relação a finalizar, a frieza na frente do gol. Cara, sensacional. Aí jogava o Kleberson de meia e eu tava jogando de meia. O Adriano Gabiru, não sei se vocês lembram, né? Ele saiu pra França. Eu fiz a pré-temporada toda. Aí viemos pro Paranaense, começamos a jogar. Aí Sul Minas, a gente foi jogar no Mineirão. Aí perdemos, né? Aí beleza, o treinador era o Carpegiani. Também, cara, um excelente treinador. Aí perdemos, né? Eu tava no banco esse jogo. Falei, cara, vou jogar de titular agora, né? Quando voltou na segunda, o Gabiru voltou da França, que não se adaptou. Não se adaptou. Antigamente tinha isso, né? Hoje não tem mais, né? Não se adaptou, assinou na segunda, jogou na quarta. E aí eu tava ali, 12º jogador. Entra, sai. Ganhamos um jogo domingo, 5-1 do Rio Branco. A gente era líder, com 5, 6 pontos de diferença. A gente ganhamos no domingo, na segunda, Carpegiani demitido na imprensa. Caramba. Falou, pô, o que aconteceu e tal? Aí ele foi na imprensa e falou, eu não concordo com alguns posicionamentos da diretoria, porque para mim joga quem tá melhor. E estão querendo que eu escale jogadores de alguns empresários. Então para mim eu tô saindo. Entrou um tal de Flávio Lopes. Quem tava lá do Reinaldo Pita era eu, Douglas Silva e o Alessandro, jogou no Botafogo, lateral, pegou seleção. Vocês lembram? Carequinha. Nós estávamos lá. Douglas estava machucado, teve problema no joelho. Alessandro pegando seleção. E eu entrando, jogando. Entrou esse cara, nem coletivo eu fazia. Nem coletivo. Eu saí do 12º ali pra fora do coletivo. Caraca. E aí ele começou a botar jogadores do empresário lá, que ele queria, enfim, que a diretoria queria. E nesses times grandes, né, cara, são 6 meses de contrato, meu. Se você não render em 6 meses, tchau, bota outro. E aí eu perdi a chance de ser campeão brasileiro, que nesse ano... Foi 2001, Nesse ano... Eu ia falar sobre isso. Aí eu fui pro Caxias do Sul.
Nós chegamos em Caralho. terceiro no Brasileiro lá, né? Classificavam 2 na Série B. Série B. Fizemos um bom campeonato também, mas aí eu perdi a chance de ser campeão brasileiro É porque por uma antigamente você briga caía dois, subia uma dois briga de também, né? empresário, né? De diretoria. Tem essa também, porque naquela época ele também não era tão forte assim, né? Pô, O Pita, ele não era tão forte naquela assim. época o Pita era forte, Era né? É. Pita era o empresário do Ronaldo. Do Ronaldo, né? Foi empresário do Ronaldo, era Felipe, fortíssimo. Ele tinha mais de 80 Pô. jogadores. Aí era forte até demais. Só que tem essa guerrinha, né? mano? Tem Tem sempre a guerra, briga né? de empresário. E aí vai de acordo com o clube que você tá, entendeu? Poderia não ser, como a gente estava falando anteriormente em relação a salários e tudo mais, economicamente comparando com os empresários de hoje, né? Porque essa mas movimentação... Mas Ah, hoje em sim, dia sim. tem. Mas hoje em dia tem muito cara que não merece ser superestimado como tem sido, né? Tem muito moleque, pô, na minha opinião, que não merecia o que ganha. Não, cara, não. Na Mas isso aí verdade, sempre esses valores teve, né? aí Isso tá aí- estragando com os jogadores. Tá. Eles chegam agora achando A Lei que já Pelé, estão né, em cara? A cima, Lei não Pelé tá. ocasionou isso, né? É. E, cara, é bom pra defender o direito do jogador. sim. Exatamente. Porque, É. cara, antigamente, você fez um campeonato até o meio do ano bom, 3 meses você fez ruim, tá desvalorizado, entendeu? Uhum. A gente tira pelo Hugo do Flamengo na pandemia. Era o quarto goleiro. Aí jogou um jogo contra o Palmeiras, porque tava todo mundo com Covid. Foi. Foi, E o salário dele, que não devia ser uns 5 mil, foi pra quase 200. foi. Porque a tua rescisão vai de acordo com o teu salário. Quanto Uhum. maior o salário, maior a sua rescisão, entendeu? É. Tu Então- vê hoje em dia também o Lohan, né? Que subiu, foi pro profissional, agora desceu de novo, o salário dele é 250 mil. Aí. O Flamengo inflacionou o mercado. Sim. Foi O Flamengo exatamente inflacionou isso. o mercado. Quem vai pro Flamengo quer ganhar 1 milhão, quer Ah, 2. É. Ah, mas fulano ganha. Aí um renova por 2 milhões, a outro quer 2 milhões e 100 e assim vai. Uma outra Mas o coisa, Flamengo tem, né? Tá tendo, né? Tá. uma outra esse coisa Tá também entrando bastante. que eu ia te falar Muito dinheiro. o que você acha que naquela época não tinha o que está acontecendo hoje dentro do futebol? Como esses vazamentos de mensagem aí que expõem jogadores, como tem acontecido, já que a gente está falando do Flamengo, como tem acontecido no Flamengo. E eu queria a sua opinião, que naquela época, se acontecesse isso, qual seria a postura do clube, como foi exposto ontem o De La Cruz, que o médico falou, o José Luiz Runco falou dele. Infelizmente tá tendo isso, né, cara? Porque antigamente não tinha. Não tinha. Acabou sendo falta de ética, né, do profissional, né, do departamento médico, se é que foi ele que vazou. Provavelmente tenha sido, né? Tanto que acho que foi até demitido agora. Ele foi demitido, mas diz ele que ele não teve culpa, que ele colocou essa informação num grupo de WhatsApp com 71 pessoas. Aí Caramba. como é que faz? Aí não tem como, é igual Aí a não tem pirâmide, como, né? né? Eu É, que não bem- tive culpa. É. eu tava É, lá. eu Aí também agora não. ele, tive culpa. ele vai ter que adivinhar quem das 70, né? Ele era essa uma. É, Quem isso das aí. 70 vazou a informação. É. As pessoas acabam vendendo, né? Uma informação dessa é grave, né? Sim, sim. Ó, Claro, na minha opinião, Expôs o cara. não sei se vocês vão concordarem, ele também que já foi jogador de futebol, eu acho que hoje em dia o que vende muito é mídia. É o cara tá no jornal, é o cara que eu falo assim, num todo, o clube, como jogar contra o Santos hoje é o maior investimento para quem não tem muita mídia. Vamos colocar assim, por causa do Neymar. Sim. E o Flamengo, bem ou mal, ele tem que estar na mídia. Sendo mídia boa ou mídia ruim. Você vê que o Flamengo entrou numa crise desnecessária, sendo o primeiro do campeonato. Hoje ele é o segundo do campeonato, né? Mas tem coisas acontecendo dentro do clube que não acontece numa escola de ensino infantil. Sim, o Flamengo são coisas que é inexplicável, né? O Flamengo parece que não pode ficar sem jogar, mano. Alguém procura alguma coisa pra mexer no ambiente, entendeu? E teve um cara, o único cara que conseguiu fazer com que isso não acontecesse foi o Jorge Jesus, né? Verdade. Ele Isso é verdade. tirou, botou só quem ele queria ali e não acontecia. Só de Tudo se confiança resolvia dele. lá dentro. Exatamente. Tudo se resolvia. Eu acho que o Flamengo vai ter que chegar a esse ponto. Não sei se o Felipe Luiz vai ter esse pulso. Eu acho que Ou não. vai ter a carta branca pra fazer isso. Pra fazer Entendeu? Eu acho que Porque não. ele tá querendo seguir o espaço do Jorge. Jorge. Sim. Então ele precisa ter, mas eu acho que também não. Eu também acho que ele não ó, vai. Eu vou E falar. aí vai ficar vazando essas informações, esse disse-me disse, cara. Uhum. Há duas diferenças entre o Jorge Jesus e o Felipe Luiz. Uma é a grandeza do Jorge Jesus. O Felipe não tem essa grandeza. É um grande jogador, jogou em grandes equipes, é um grande treinador, mas tem muitos pontos ainda a melhorar.
E além dele ter tido essa oportunidade, a força, todo mundo sabe que não foi por livre de espontânea vontade, nem do BAP, nem da antiga diretoria, foi da torcida. E a torcida do Flamengo tem voz. E ele não tem voz, porque o que o Flamengo queria era acabar com o amadorismo. E tá pior do que com Rodolfo Landim, na minha opinião. E a diferença do Felipe Luiz pro Jorge é que o Jorge, quando chegou, o grupo de WhatsApp era dele. Ele era o administrador. O resto era tudo subalterno. Então só entrava quem ele queria. Uhum. Então não tinha como vazar nada, porque ninguém sabia. Sim. Então todo mundo era da concha dele. Já o Felipe Luiz, ele entrou no WhatsApp que já tem um montão de administrador. Cara, ele tá iniciando, né? Então Sim. ele não pode, de repente, bater de frente com o sistema. Não tem como. Ele vai ter que ceder. E aí... E é aquilo, ele vai amadurecer. Tem hora que ele demora a mexer. Sim. Isso vai aprender com o tempo. Isso é natural, né? Da pessoa que tá iniciando. Mas eu vou te falar, eu acho que também entra aí aquilo que você falou, que aconteceu com você, do empresário. Ali, se você vê os jogadores que entram, são jogadores de empresário. O Wallace entra é um bom empresário. Eu acho o Wallace muito bom de bola. Sim, Mas mas ele tá jogando, ele tá tá mostrando. correspondendo. Tá correspondendo e mas entrou em grande estilo no Mundial contra o Chelsea. Não, sim. Mas ninguém bota na minha cabeça que ele é mais bola do que o Matheus Gonçalves. Mas não vem correspondendo. O Matheus Gonçalves, pelo Não menos no tem- time não, principal. não tem Depende oportunidade. da posição, Não pô. tem oportunidade. É, Ele Depende joga. do jogador. Então, mas ele joga O ali. Gonçalves, olha quantos tem no meio de campo do Flamengo. Mas Olha o ataque do Flamengo, quantos que tem lá. Só tem um Mas. Pedro, pô. Não, sim, mas o Gonçalves ele joga faz ali o na. lado direito, né? Ele faz o lado direito, isso que eu ia falar. E o lado direito, pra mim, ele é muito mais inteligente que o Plata. Ou eu tô falando besteira? O Plata... É velocidade. Taticamente, o Plata faz o que muito ele não faz. Não né? faz, Por isso Dá uma acaba bagunçada jogando. na zaga. É ele e o ali. Michael, Por né? isso Dá uma acaba bagunçada jogando, na zaga. É ele e o Michael, né? E acaba quem também. joga ali do lado também é o Luiz Araújo, né? É. Falando até de Esse tá posição, bem pra caramba. hoje em dia tem muitos jogadores, né, treinadores que gostam de fazer isso. Por exemplo, você é atacante, aí te colocar em uma posição que às vezes você não gosta muito de atuar. Aconteceu isso contigo em algum clube? Aconteceu e eu tive que jogar no Avaí, 2006, né? Tava lá no Avaí. E aí o treinador tava até me dando moral, mas me botando de meia. Pode jogar? Pode fazer a função pra mim? Posso, sem problema nenhum. Beleza, jogando. Fazendo a função que não era minha de fato, eu era o centroavante, né? Mas contra a tua vontade ou pra tu não tinha problema? Você quer jogar, né? É. Você quer jogar. verdade. de goleiro. Dá Tá pra no meio. jogar? Dá, lógico Tá que no dá. meio. Pede Beleza. goleiro, sendo goleiro. Mas me ajuda que eu te ajudo, certo? Claro, E eu claro. fui jogando, aí teve um clássico contra o Figueirense dentro de casa, na ressacada. Nós perdemos de 3-2. Aí ele me tirou no intervalo. Meio que me queimou, né? A Sim. torcida Sabe, pegou no com pé, certeza. enfim. E aí, uma rodada depois, ele caiu. Entrou um outro treinador. E falou, ó, você quer jogar ali? Ou você quer esperar um pouquinho e eu quero te ver na sua posição? Eu falei, não, eu quero esperar. E aí deu mais umas 2 rodadas e ele falou, vou te botar. E a imprensa veio, né? Eu calado, né? Só tinha tomado pancada. Aí eu falei, olha só, agora vocês podem me cobrar, porque eu vou jogar na minha posição. E nesse jogo foi 2-0, foi um gol meu, eu fui eleito o melhor em campo. E assim, acabei calando a boca de algumas pessoas que estavam me criticando por estar jogando fora de posição, entendeu? Uhum. Então às vezes é melhor você segurar, esperar um pouquinho do que tentar ajudar e na hora do... Jogar na É, sua, com É, tu certeza. porque queria ele, ajudar, o né? treinador poderia ter batido no peito depois do jogo contra o Figueirense e falar, não, eu tô botando ele fora de posição. E ele não fez, ele deixou o problema pra mim, entendeu? Sim, Tiago, acabou te Cinzentou, queimando, né? Ele cinzentou e falou, ó, vai aí. Agora Mais vamos. ou menos assim, eu não assumo essa culpa. Exatamente, você jogou porque quis, né? Só que Você tentei aceitou. ajudar ele, É. Claro, claro. quase que eu me atrapalho. Você tá ali à disposição, né? Sim, Às sim. vezes pra poder fazer Sim, uma posição de repente que você não quer, mas pra ajudar o time. E no final É. Porque Você, se ele já sai como assume culpado, parte do tem que assumir, né? erro, beleza, eu assumo também. Eu É. aceitei jogar, eu escolhi jogar, eu queria jogar. Uhum. Mas desde que ele aceitasse também. E ele não, em nenhum momento se manifestou. E vou fazer uma pergunta pra ele que ele vai gostar dessa pergunta com certeza. Dentro do cenário atual do clube que você passou do Vasco, hoje você seria titular? Seria. Jogaria sim. Provavelmente ao lado do Verratti. Eu era um centroavante que conseguia jogar de segundo atacante, né? Gostava de sair um pouquinho da área pra jogar. E eu acho que eu conseguiria fazer essa função, sim.
E hoje tá muito complicado lá no Vasco. Não também. vai, Eu queria até perguntar ao Fabiano sobre isso, qual é a tua visão, pô, você que pegou aquelas estrelas ali que entraram pra história, você é uma das estrelas que fazia parte daquele elenco, como eu falei anteriormente, né? Se você estava ali é porque tu também tinha qualidade, com certeza, mas como é que tu vê a situação do Vasco hoje, cara? Tá complicado, né, cara? O Vasco tentou uma SAF meio furada, o negócio não andou, diferente do Botafogo, né? E aí, para você se reorganizar, o Vasco tá numa posição no cenário do futebol para contratação de jogador muito complicada, cara. E o Vasco não tá disputando mais nada. Tá não. Aí o Vasco, o nome do Vasco é gigantesco. A história do Vasco mais ainda. Torcida, time de torcida. Sim, a torcida do Vasco, pô, ontem, cara, Em tudo que é com lugar. 4-0 contra. A torcida foi lá gritando, cara. Isso é ser surreal, torcedor, né? surreal, exatamente. Só vai aquele cara mesmo, entendeu? Fiel. E aí, você tem para escolher 2 clubes. Ah, vai pro Fortaleza ou pro Vasco? O cara vai pro Fortaleza. Tá tudo estruturado, tá direitinho, tá jogando Libertadores. Sim. Hoje em dia, o jogador não vai escolher o Vasco. Não pela história do Vasco, mas pelo que o Vasco tá passando. E aí se complica, porque os jogadores bons estão empregados. Os medianos não querem ver. Vai ficar a parte baixa, entendeu? Você vai ter que montar um time dentro do limite para tentar buscar alguma coisa em relação, pelo menos, a Libertadores, para ter um projeto para mostrar para algum atleta vir. Acho que deveria também investir um pouco mais na base, né? Que o Vasco, um tempo atrás, investia bastante. Agora eu acho que tá, Sim, mas aí você diminuído. É complicado. Você, por exemplo, o Ryan. O Ryan entrou, a responsabilidade do garoto num time que não tá encaixado. É diferente de um Wallace entrar no Flamengo. Vai todo botar estruturado, ali, né? O menino vai andar. Claro. Um time daquele, toda hora a bola chega, vai chegar redondo. E O também Ryan tá tendo que... Pô, e aqueles que eu sobem com também, 19 anos tenho que bater no peito e... Né? Pô, mas Acho aí, que se destaca também, o Vasco já tá vendendo para poder arrecadar alguma pra poder coisa. cobrir, exatamente. e eu ia falar aqui, igual você falou, eu acho que também não é só, acho que as pessoas batem muito nos jogadores do Vasco, igual você falou, não é um clube que tá estruturado assim, dentro de campo certinho, como o time do Flamengo, como você falou, qualquer um entra, mas também eu acho que, não sei se você concorda comigo, que a tua visão de futebolística é muito maior do que a minha, lógico, mas o que eu vejo dentro do Vasco hoje é que as peças que o Vasco tem, os treinadores não estão sabendo trabalhar. Não tem como trabalhar, não tem tempo. Futebol de hoje em dia é jogo quarta, domingo. O cara joga na quarta, aí você vai jogar na quarta à noite, 9h30. O jogo acaba 11h30 e você dorme para viajar na quinta. Aí você chega aqui no Rio, quinta tarde, então você já não treina, não tem o que fazer. Sexta, o segundo dia é o pior para você se treinar. É o dia que você tá mais desgastado. Então, sexta você já não consegue fazer muita coisa para não desgastar o jogador, ele não tem uma lesão na frente. Sábado já é véspera de jogo. Você já tem que fazer uma bolinha parada, tentar ajustar alguma coisa para jogar no domingo. Agora, isso é tá toda muito curto. a visão que a gente não tem aqui, que você teve nos bastidores. Outra coisa, mas e esse período que foi parado agora de Copa Mundial de Clubes? Sim, então. Teve um período maior. Mas mesmo com esse período maior de treino, você presta atenção no time do Vasco, você vê que não conseguiram encaixar. Não. O Diniz não conseguiu arrumar um jeito de jogar e continua sacrificando quem não tem condições de jogo, mas não joga mais, não tem mais condições físicas para jogar o que jogou, que é o Coutinho. Eu falo isso direto para eles, que o Coutinho, para mim, ele joga hoje no Vasco, no último terço do campo, sem marcar. Igual a Arrascaeta joga no Flamengo. Toda vez que o Coutinho tá fazendo esse papel de ir e voltar, ele estoura. Ele teve o tempo. Cara, esse tempo aí que teve, o Jorge Jesus teve também quando no em Flamengo, 2019, teve um mês mais ou menos, foi Copa América, algo do tipo. Então, a chance do Coutinho se condicionar foi essa. Se não condicionou, esquece, meu. Não vai conseguir jogar. E é o que você falou. Se estourar, se forçar um pouquinho a mais, estoura. Não, sim, aí, mas se aí... você estourar, meu amigo, 2 semaninhas já era. Você não perde o que você tem de condicionamento físico. Eu falei do Coutinho, mas assim, você não acha que ele dentro, igual o Gilson falou, da base... Assim, pra mim o que falta dentro do elenco do Vasco hoje é juventude. Alguém pra correr por eles. Tanto pelo Veguete quanto pelo Coutinho. Não botar eles dois pra correr. Eu acho que o Veguete ainda dá pra correr até mais um pouco. O Coutinho não tem como, sem condições. O Coutinho tem que correr objetivamente, na frente. Ele é o cara do último passe. Ele só vai ficar ali só pra fazer aquilo ali e acabou. Isso aí, todo mundo tem que conscientizar isso.
ele teve esse período de um mês. Dentro desse um mês, ele não poderia ter feito alguns testes Sim, com a galera da base, como o Jorge Jesus fez na época com o Renier, que o Renier entrou, depois que ele encaixou o time, o Renier entrava, ele era o 12º jogador, e ele, na realidade, ele era o 13º, que o 12º era o Vitinho. Verdade. Então, era o Vitinho. O Vitinho também fazia uma função importante, né? Fazia, do que pediam a ele. E ele fazia o que no Flamengo, o que você fez no Avaí, né? Que ele não jogava de meia, Sim. ele era um atacante de lado, como o Michael, como o Cebolinha, com as mesmas características, e muitas das vezes ele substituiu o Arrascaeta para fazer a parte do Arrascaeta, e um dos jogos que ele jogou nessa função, e ele foi, para mim, o melhor jogador em campo, foi o Flamengo e Atlético Mineiro, dentro do Maracanã, que ele guardou, eu acho que ele fez 2 ou 3 gols. Só que o Flamengo tinha um treinador que assumia, né? Sim. Isso aí. Não, é por isso que eu tô falando, porque todo mundo fala muito do Diniz. Eu acho o Diniz, como você jogou dentro do Vasco, eu acho que o Diniz é um bom treinador. Só que hoje em dia, os treinadores eu acho que pecam muito por nomes. Eu tenho esses nomes. E não vai além. Vai abraçar até o final, né? Não tem medo de arriscar, cara. É isso aí. Tem medo de arriscar. Sim, eu concordo. Eu tenho esses jogadores, vou usar todos. É pra isso cima aí. com esse aqui, Porque acabou. eu vi uma entrevista do Diniz que ele falou, assim que voltou desse período, né? Ele falou, mas a semana do jogo, o Coutinho sentiu alguma coisa, foi nossa pior semana de treino. Ele tinha que ter um plano B. Sim, é isso que eu falo. Ele teve uma pré-temporada no meio do ano. Então ele poderia testar alguns jogadores, alguns posicionamentos, para que, caso ocorresse algum problema, igual ocorreu com o Coutinho, ele tivesse uma opção para colocar no lugar. E aí, se ele não fez isso, acaba sendo um erro. E é o que você falou, e buscar na base, tem que buscar. Tem. E tem meninos bons na base. Tem muitos meninos bons. Cara, o Vasco sempre teve. Sempre teve. É só ele procurar direitinho lá. É o que eu tô falando. Então, ali no meio-campo do Vasco, não sei se você concorda comigo ali, os dois cabeças de área, hoje em dia, não tem condições também. O Hugo Moura, não dá. Ele é o zagueiro, vamos botar assim, um zagueiro e um cabeça de área que hoje em dia não existe, que era o que você falou do Ayrton. Sim. Que o cara só destrói jogada, ele não constrói. E hoje em dia o jogador tem que construir até o goleiro hoje em dia tem que saber jogar. O único goleiro que hoje todo mundo ainda aceita, e porque ele é fora da curva, é o Fábio, que não sabe jogar com o pé, mas é um cara realmente fora da curva. Ele é o Jardim também, que não sabe jogar com o pé, mas tem outro patamar. O Fábio melhorou muito, né? Melhorou bastante. Eu fui num treino do Fluminense, que era com o Diniz ainda. E eu vi o treino dele com o Fábio, na época. Que é isso, cara. Ele fazia exatamente o que ele fez no Fluminense, campeão da Libertadores. Atraiu e botava o goleiro. Ele tinha uma hora que era treino só específico com a bola dentro da área, no pé do goleiro. Com o pessoal marcando pressão, né? Aquela marcação alta pro Fábio jogar. E o Fábio melhorou bastante. Sim. Acabou saindo alguns gols com essa saída de bola do Fábio. O passe certo ali, com aquela linha quebrada. E o Fluminense conseguiu alguns êxitos ali por causa dessa jogada. Aí, igual a gente tava falando, aí vamos voltar aqui rapidinho pro Vasco. Aí o que você acha ali do Vasco ali? Porque ali é Jair, cabeça de área, Jair, Hugo Moura. Mas quem? Agora que chegou Tietê e agora chegou o Thiago Mendes. Thiago Mendes tá com o mesmo problema que o Coutinho. Tá sem jogar há 2 meses. Não vai aguentar. Não. Então. Nós já estamos em final de julho, né? Daqui a pouco acaba. O Vasco já saiu. O Vasco só tem uma competição, né? Só o brasileiro. Só o brasileiro, mano. Vai ser quarta. Vai ter um pouco mais de tempo, né? Não, mas devido a... Só tem uma competição. Sim, tudo bem que vai ter semanas abertas por causa da Libertadores e Copa do Brasil, né? Isso. Pra quem tá disputando. Então ele vai acabar treinando. Vai acabar. Não sei se vai dar pra montar dentro disso. O Hugo Moura, você já viu que ele usou o Hugo Moura de zagueiro nesse jogo. E que eu creio que ele vai começar a botar ele de zagueiro. Pra tentar achar alguma solução ali. O Tietchan até, sabe, tem um bom passe. Sim, é isso que eu ia falar. Não é só isso, tá faltando gente. Agora eu ia te perguntar, o que tu achou desse Mundial de Clubes aí? As participações brasileiras, né? Gostei, cara, Entre outros. Assim, o escalão 1 tá na frente, né? Não tem como. É Bayern, City, Real Madrid, Real, O Chelsea veio do 2, mas conseguiu ganhar, né? Surpreendeu. E, cara, eu achei bem interessante. Acho que valorizou bastante o futebol brasileiro.
né? Foi bastante. Muita gente não via ou não conhecia, acabou até de repente menosprezando o nosso futebol e quando foram ver, não é isso, entendeu? Então acho que a gente vai ser visto com outros olhos, né? Tanto que já tá, o Ares já pegaram, já levaram o Ares. Com certeza. Vão levar o Wesley. Richard Rios também. Ia ter essa movimentação nele. Acho que eles se surpreenderam muito com o desempenho dos brasileiros, Poxa, né? mas eu vou te falar, de todos os brasileiros, claro, todo mundo botava uma expectativa absurda em cima do Flamengo, pelas estrelas que tem. Mas acho que não surpreendeu só a mim, mas o mundo inteiro, foi o Fluminense chegar onde chegou. Tudo bem que todo mundo fala que pegou uma tabela mais fácil, uma chave mais fácil, isso, aquilo. Mas o que o Arias fez dentro do Fluminense, não vi. Sim. Um jogador que chegou por $600. Uhum. 600 mil dólares, se não me O Fluminense engano. vai sentir muita falta desse jogador. Ele E jogou se não se ajustar, fracasso, cara. se não se ajustar, vai... Não tem reposição. Exatamente. E a última entrevista que eu vi dele no Fluminense foi quando o Fluminense perdeu, né, no Mundial mesmo, que ele até chorou copiosamente. Eu achei muito bacana o profissionalismo dele, assim, ele tava preocupado, não era isso que a gente queria. Ele queria ganhar, assim, lógico. Isso você tá ali, bonito, você acredita que você vai chegar. Até a semi, né? Sim. Mais e, cara, aí você acaba olhando assim, não era nada impossível, bicho de 7 cabeças. O Flamengo ganhou do Chelsea, o Flamengo atropelou o Chelsea, literalmente. Foi. Então por que o Fluminense não poderia fazer a mesma coisa, entendeu? Com certeza. Então eles viram que tinha chance. Mas não encaixou, o menino acertou o chute lá. O jogo do Fluminense não encaixou. Exatamente. Foi verdade. Através desse jogo aí do Flamengo com o Chelsea, que eles pensaram, caramba, o Flamengo ganhou. A gente tem. Eu acho que ali também, vamos pra cima. Acho que ali o grande problema ali desse jogo contra o Chelsea, assim, eu tenho uma visão, como você que foi jogador, ele que é treinador, a minha visão dentro do campo ali é que o Renato, ele não tinha um plano B. E dentro do jogo você tem que ter o Jorge Jesus tinha. Ele tinha um plano B. Tinha horas que o Jorge Jesus, a gente fala que não, o Jorge Jesus priorizava a posse de bola, mas a gente sabia sofrer. A gente sabia jogar sem a bola. Sim. Coisa que o Renato Gaúcho naquele jogo não soube jogar. Não soube jogar sem a bola. Tanto nesse jogo, contra o Flamengo agora. Sim, não soube jogar sem a bola. O Fluminense veio no mesmo estilo que estava vindo no Mundial. Sim. Com aquela primeira linha de 3, com 3 zagueiros, né? Sim. Fazendo uma linha com 5. Mas o Fluminense... O sistema funcionou quando o Fluminense saía na frente. Saiu na frente da Inter. Aí as duas linhas baixas ali, você não a dificuldade para você entrar é muito difícil. Agora, quando você toma um gol, e aí? Como é que faz? Como é que você vai atacar? Com uma linha de 3 e uma linha de 5. A válvula de escape era o Ares. Joga a bola no Ares e deixa que ele se vira sozinho. Sem contar que... Contra o Flamengo, o Flamengo não fez um bom jogo. Não, Só que o Fluminense... o Fluminense falou, cara, vamos se defender. Sim. O Fluminense também não queria jogar e o Flamengo não sabia como jogar. O Flamengo entrar com 3 zagueiros, eu achei totalmente errado do Felipe Luiz. Foi o que O Felipe Luiz entrou com 3 zagueiros. Foi o que no Mundial aconteceu com o Botafogo. O Botafogo contra o Palmeiras... abdicou do jogo, jogou lá atrás o tempo inteiro a demissão do treinador. Acabou sendo desclassificado, né? Por isso a demissão do treinador. Você joga com um time que você tá acostumado a jogar no Brasil. Vai se defender pra sempre? Mas ele foi covarde demais. Não deu um chute no gol. Ele foi covarde demais. Acho que só deu um chute depois, quando o cara foi expulso no 10 minutos do segundo tempo da prorrogação. Da prorrogação. E fez uma partida muito abaixo. Não, contra o PSG. Sim, mas aí ele vai se defender pra sempre? Não tem como. Vai se defender contra o Palmeiras. O jogo que ele tinha pra atacar, ele quis se defender. Que é um time que pressiona o tempo inteiro no Palmeiras. O Flamengo perdeu atacando. Beleza. O Botafogo perdeu se defendendo. E aí você sequer teve chance de tentar ganhar. Sim. Você só se defendeu, como é que você vai ganhar? Não tem como. E queria te fazer uma pergunta. Em toda essa tua trajetória como jogador, qual foi a partida que mais te marcou, que você jogou assim, que quando tu lembra assim, dá muita saudade? Cara, teve um jogo, Bangu e Vasco São Januário. 4-1 Bangu. Vasco com Pet, com Felipe. Eita. Isso foi em 2002. Teve um caixão. Eu falava, o nome era caixão, né? Que não foi transmitido pela televisão, né? Nós fizemos um campeonato impecável. Aquele campeonato ali, se fosse televisionado, eu acho que eu teria saído para alguma coisa bem interessante, Eu fiz acho que 11 gols naquele jogo. A gente perdeu na semifinal pro Fluminense. Era ano centenário do Fluminense. Com um jogo no Maracanã. O jogo foi 0-0, tempo normal.
15 minutos do segundo tempo da prorrogação, nosso goleiro foi pra área. O Zada bateu a falta na área, nosso goleiro fez gol de cabeça. Caramba. Deu impedimento, deu falta, deu alguma coisa. Deu Não tinha tudo. VAR, não tinha nada. Ia tirar o centenário do Fluminense. Não tem A como. gente passaria pra final, entendeu? Então esse jogo foi 4-1, eu fiz um gol, dei passe pra outro. A gente deu um chocolate lá dentro de São Januário no Vasco. Esse jogo ficou marcado pra mim. Show de bola. Eu tinha sorte pra fazer gol no Vasco. Fazia uns golzinhos no Vasco. Esse time aí que tinha o Pet, se eu não me engano, também jogo. Marcelinho também tava, não tava? Marcelinho Carioca? Não, nesse Não, jogo nesse não. não, Eu não né? sei se tava no Tava pra- elenco na acho que ele época, tava não pra me recordo. chegar. Acho que ele tava pra chegar. Mas, ó, era um timão também. Não era um time Era, ruim do era um Vasco, time não, bom. né? Era um time bom. Não, era um Até time que bom. era E o que tu sente mais saudade desse dia a dia de jogador ali, na concentração? Ah, cara, treinamento. Eu tive um grupo muito bom, que era no Caxias. A gente subiu com o Caxias da Série B pra Série A no Carioca, né? E, cara, tá ali o dia a dia, cara, hotel, concentração. Teve uma vez que a gente saiu pra jogar em Mesquita. Tava chovendo, a gente concentrava no Catete. Aí a gente pegou o ônibus pra ir. Cara, tava lotado, chovendo, alagado. A gente tava indo de metrô. Botaram a gente no metrô, parar no Maracanã, pra gente não perder o horário do jogo. Cara. Todo mundo de metrô, com a roupa do clube. Então, as histórias que fica guardada, né? Isso é maneiro. Coisa boa, né? Não, Fica acabou não lembrando. tendo jogo. Não teve Não jogo. teve, por causa da Porque chuva. voltamos e aí não tinha lugar no hotel. Aí Caramba. pegaram a sala do auditório, botaram um monte de colchão, todo mundo dormiu junto pra jogar no dia seguinte em Bangu. E, Fizeram acampamento. exatamente, acampamento. Mas isso quando a gente é jovem, né? Tudo emocionante, tudo tudo legal, bom. tá Ainda tudo fazendo o que a gente certo. gosta é Com certeza. mais gratificante ainda, né? Cara, foi bom ali. Aquela época era um clube pequeno, atrasava pagamento, às vezes, isso era normal no clube pequeno, antigamente, né? Mas No que grande você também. queria estar ali junto, entendeu? Verdade, no grande também. É, Flamengo, essa época que tu tá falando aí, meu Deus do céu. na época do Flamengo, O cara recebia na de época que eu fui 3 pro Vasco, eu fui para um time certo, que pagava em dia, mas na hora errada, porque para jogar. É Se eu verdade. tivesse, de repente, ido pro Flamengo, o Flamengo tinha problemas de Tinha, pagamento. financeiro, tinha. De repente, eu ia lá sofrer um pouquinho em relação à parte financeira, Sim, sim. mas ia ter mais Seria mais oportunidade para oportunidade. jogar. Ah, com Exatamente. certeza. Atividade, sem É. dúvida, né? Com certeza, ainda mais, Mas aí depois que você pensa, cara, o garoto, né? Você não. Uhum. ainda mais em 99, né? Em 99, se eu não me engano, o centroavante do Flamengo era o Reinaldo, Reinaldo, né? é. Era o Reinaldo. Reinaldo, E o Reinaldo não fazia partida boa, partida ruim. Sim. Então você teria muita oportunidade de entrar e mostrar. Ali, Também, O Só Flamengo tinha- era... além do Oi? clube do Só tinha coração, o né? Reinaldo. E só tinha o Só Reinaldo, tinha o verdade. Reinaldo, Só tinha o Reinaldo. E o Flamengo era bem Era o Reinaldo mais inferior do que o assim, Vasco não na tinha- época. Sim, o Flamengo na foi posição campeão dele era o carioca, Reinaldo, sim, mas do Vasco, se eu não me em engano. si- é, Foi em cima gol do do Vasco, gol Rodrigo do Mendes, que Rodrigo bateu no Mendes. NASA, não esqueço nunca isso aí. Tá gravado. Time do Vasco infinitamente melhor. Mas é aquilo. Não, nem futebol dentro fala, de cara. campo. Boa. Infinitamente o time do melhor. Vasco. Graças a Deus contrataram o NASA. O Mas Nasa era deu a muitas comparação de alegrias. zaga totalmente diferente, né? Porque antes dele tinha o Mauro Galvão, né? Que jogava pra caramba Pô. antes do Nasa. Mauro Galvão é Era brincadeira. Mauro Galvão e o Divan. Um dos Não, melhores mas que eu já o NASA vi. não foi zagueiro, não. O NASA é cabeça Não, de Nada era área, o pô. primeiro volante. É, pô, cabeça de área. Ele é o Jogava primeiro Nasa e volante. Amaral. Isso aí. Isso. Nosso time ali, na época que eu cheguei, era Maricá, Aí. Mauro Galvão, Odivan, Felipe, ou Gilberto, né? Nasa e Amaral, Juninho, Ramon ou Pedrinho, Edmundo. Olha os nomes, olha os nomes. Tava ruim, Aí às não. vezes o Pedrinho jogava na frente, às vezes Edmundo e Donizete. Aí. Ele, Aí falou, depois chega o Romário. Aí... Aí o Romão chegou pro Mundial. né? ele falou do Odivan. O Odivan. O Odivan também tem uma história bacana, né? Dentro ali do Vasco, como ele chegou no Vasco. Ele não era a primeira opção. É, mas era aquele zagueiro. Zagueiro, né? É, o zagueiro que Ele zagueirava. o zagueiro é isso, mas você tem que ver a bola longe do seu Tem que ter gol. um mano. zagueiro que zagueira, né? Isso aí, o Mauro Galvão era, cara, Pô, era jogava de terno, né? Era o Cássio. Só falava pra ele fazer, faz aqui, ó. O Odivan fazia o trabalho sujo, né? É, O Mauro Galvão limpava. é verdade. É época também de... Pô, e o ruim pra você nessa época que tu não pôde, né? Usufruiu no treino, né? Nos treinos, mas. Sim, alguns com jogos eu poucas até vezes- joguei. É, mas Mas muito pouco. né? era, quando entrava, né, cara? Às É. vezes você tava na 95 relação, minutos. mas não ficava no banco, ficava de É, sobreaviso. faz sobreaviso. Só podiam 6 no banco. Hoje em dia você tem um time jogando e um time na... Time um time na reserva. Verdade. É, hoje são muito mais E opções. hoje, já pensou em ser treinador?
Cara, não sei se eu tenho essa paciência, não sei. Eu até gosto, às vezes a gente começa a fazer aquelas leituras de dentro de casa mesmo, do sofá é mais fácil, né? Certeza. Mas não sei se eu... Mas já tentou, já Se pensou? eu cairia nessa aventura, não. Eu já trabalhei de auxiliar no Caxias. Uhum. Fiquei um pouquinho lá, até achei legal auxiliar, de repente eu entraria, mas para treinador não sei se... É porque tem jogadores, geralmente, né, alguns jogadores, eles procuram ser treinador, mas eu sei que tem muitos que também que não quer, só jogou e acabou. Eu falar isso pro meu pai, ainda bem que você não entrou para esse mundo, então você já tava de cabelo branco. Falei, pai, eu já tô de cabelo branco, é que eu sou careca. Eu já gosto, né, eu sou treinador, eu já gosto, sempre gostei, então... Mas como você falou também... Como ele tá falando, o auxiliar que faz o trabalho sujo, né? Que muitas das vezes o cara tá doido pra xingar o juiz, não pode, ele bota o auxiliar. Vai lá. Sim, Alguém tem que tomar um cartão. Alguém toma um cartão. Vai lá, ser expulso por mim lá. Eu não posso ficar de fora do outro jogo, não. Você pode. Você pode, E o que eu te perguntar ele também é o seguinte, deixa eu te perguntar, Fabiano, todos esses clubes que você passou, assim, tem algum momento que você fala, pô, esse momento aqui eu tava voando, foi um dos melhores momentos pra mim na minha carreira? Cara, eu tive no Atlético muito bem, e tive esse problema com o empresário, estava muito bem fisicamente, tá? Porque eu sempre tive problema na parte física. Centroavante gosta de correr, gosta daqueles tiro curtinho, né? Sim. Eu sempre tive esse problema. E tive uma época também no Bangu. Tive uma época no Bangu também que foi essa época do caixão aí. Só que eu tive um problema na coluna. Eu tenho 3 anos de disco, parei de jogar devido a esse problema, né? Com 32 anos. É novo, né? E aí quando você tá novo, você consegue jogar, né? E quando a idade vai chegando... É verdade. Aí acabei não tendo mais sequência. Mas esses 2 momentos eu tava muito bem fisicamente, eu aguentava jogar e tranquilo. E também nessa época aí, até pouco tempo aí, né? 32 anos o cara já tava assinando seu final de carreira, né? Sim. Hoje em dia, com a tecnologia que tem, com todo o suporte, né? Hoje em dia, com 32, você tá bem para jogar. Se o cara for um atleta profissional, né? Uma pergunta que eu fui jogador de futebol, não fui um atleta profissional. Porque algumas coisas escorregaram, né? Vamos se dizer assim. Eu poderia ter me direcionado melhor, mas aí é da cabeça, né? Enfim, a culpa foi minha. E, bora, é isso mesmo. E outra coisa que eu ia te perguntar, igual você falou aí, mas hoje, com toda essa tecnologia, você não concorda comigo que há mais lesões do que naquela época que vocês, né, não era tão específico, não tinha essa tecnologia toda e as lesões, assim, ao meu ver, eram bem menos? Sim. Eu acho que se hoje em dia você tá com GPS para treinar, para jogar, para fazer tudo. Você tá sendo monitorado 24 horas, né? E se você for pegar um scout aí, o que o jogador corria no passado e corre hoje, o jogador corre 15, 16 quilômetros. Antigamente não acontecia isso, cara. Não tinha. Hoje o jogo é muito mais disputado. Antigamente era mais organizado, né? Era mais tático, era um jogo mais tático. Bola de um lado, bola pro outro. Agora não. Você vê o ponta, ele tem que marcar no lateral, vir aqui e depois tá lá e... Queria falar com vocês também que já estamos chegando ao final do programa. Papo bom passa rápido, né? Deixa eu só fazer a última pergunta para ele aqui rapidinho. Eu acho que não vai dar tempo. Vai ser muito rápido. Respondo rápido. Com isso tudo que você falou, hoje, na minha opinião, eu queria saber a sua de dentro do futebol. Hoje é muito mais físico do que mental. Você concorda? Sim, concordo. E é o que tá muito faltando. Mais físico do que técnico. Hoje, se o cara correr, o cara tem mais chance de ser titular do que do técnico. Tira só pelo Arrascaeta que no Mundial não tava aguentando jogar, o cara tirou pra botar alguém que corra. Então não era só qualidade. Quero te agradecer pela tua presença aí com a gente. Fabiano, na Arena do Gol. Resenha maravilhosa aí, uma honra te receber aqui no Arena do Gol TV. De verdade. Também quero agradecer a todos que estão aí assistindo o nosso programa. O Fabiano aí esteve com a gente hoje no Arena do Gol. E você que está assistindo, já se inscreve aí no nosso canal, indica para os seus amigos, né? Dá aquele like que a gente precisa muito disso. E
É isso aí, estamos fechando por hoje. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Golaço Obrigado. pra vocês.